Bom, pessoal, tudo bem? Continuando aqui nossa análise de João Batista, né? Aqui em Mateus 11, a partir do versículo 12, Jesus fala assim, ó: desde o dia de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e violentos se apoderam dele, porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos que ouça. Então Elias fala, se você quiser dar crédito, Jesus, perdão, se você quiser dar crédito, João Batista é o Elias que haveria de vir, correto? Só que tem um probleminha aqui, pessoal. Essa profecia aqui se encontra em Malaquias. Vamos ver aqui Malaquias. Aqui a Bíblia de Jerusalém, ele segue uma ordem diferente, tá, das Ferreiras de Almeida, só tem 3 capítulos, tá? Então ele segue uma ordem diferente. Aqui na Bíblia de Jerusalém são os últimos versículos. Deve ser na de vocês também, mas de vocês deve ter um capítulo 4. Ó, eis que vos enviarei o Elias, o profeta, antes que chegue o dia do Senhor, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para o pai, para que eu não venha ferir a terra com anátema. Oh, beleza, então tem uma profecia que fala que Elias viria primeiro, correto? Não, não é bem correto, pessoal. Eu vou explicar para vocês por quê. Deixa eu só ver se eu acho aqui rapidinho. Aqui esse trecho que eu li para vocês, que na Bíblia de Jerusalém é o capítulo 3, do versículo 22 ao 24. E aqui na introdução do livro fala: o trecho 3, 22 e 24 é acréscimo, e talvez também 2, 11b e 13a. O que ele está falando? Que esses 2 versículos aqui não faz parte do original. Ó. Não sei se vai dar para vocês verem, mas são acréscimos. Então quando Jesus fala que ele deveria ser o Elias, porque os fariseus diziam isso é uma ignorância histórica, tá? Porque até hoje o judaísmo espera um Messias, não espera alguém vir antes do Messias. Isso aí não existe. Que nem eu falei para vocês no vídeo anterior, todos os profetas falavam que ia vir o Messias. Não tem nenhuma profecia de Elias. Então isso aí que eu envie Elias, o profeta, antes de vocês, não sei o que, isso não é verdade, tá? Segundo, o que João Batista tem na história dele em comum com a história do profeta Elias? Nada. João Batista multiplicou pães e peixes, ressuscitou o filho da viúva, fez parar de chover por um tempo? Não. Na verdade era só um profeta do deserto. Até Jesus, que nós temos uma construção na Bíblia, ele tem mais semelhança com Elias, né, uma tipologia, do que João Batista. Então ele não tem nada a ver com Elias. E vocês querem ver mais uma evidência, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Mateus 17. Jesus falou que ele é Elias, né? Beleza. Se quereis dar crédito, esse é o Elias que haveria de vir. Então, vamos ver aqui Mateus 17. O primeiro versículo. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Aqui é a transfiguração, tá? E eis que lhe apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui? Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa cobriu com sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles, tocando-os, disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. O que acontece aqui, pessoal? Elias viveu lá. Vamos colocar aqui Antigo Testamento. Pronto. Ó, Antigo Testamento. Tá? O que aconteceu no Antigo Testamento? Elias nasceu, como todo mundo, viveu e morreu. Quando ele morreu como Elias. Vamos imaginar Elias como um velho, de barba branca, uma túnica, só para a gente poder entender melhor. Aí quando chega no Novo Testamento, segundo que Jesus disse que João Batista seria o Elias, João Batista nasceu, vou colocar aqui só João, nasceu, viveu e morreu como João Batista.
Se aqui João Batista morreu como João Batista, ele tinha o corpo de João Batista, a cabeça que foi decapitada lá por Herodes, tal, não sei o quê. Então por que quando ele aparece para Jesus, ele aparece como Elias e não como João Batista? O espírito dele voltou para o corpo antigo dele? Que nem eu sou o Ronaldo, meu corpo é isso, a minha cara, a minha feição, aí eu morro, pum. Aí depois alguém diz que eu apareci para ele, só que eu estou num outro corpo. É o mesmo aqui, ó. Se João Batista morreu como João Batista, por que na transfiguração ele aparece como Elias? E outra, como que Pedro sabia que era Elias? Naquela época não tinha retrato, nem fotografia, e não é comum na cultura judaica fazer ilustrações, que eles são contra imagens. Como que ele sabia que era Elias? Um velho barbudo pode ser qualquer um, podia ser Samuel, podia ser Moisés, podia ser Abraão. Como que ele sabia? Aliás, Moisés estava no texto também. Como que ele sabia que era Moisés e Elias que estavam ali com Jesus? Se naquela época você não tinha uma imagem visual desses personagens. Aí João Batista morre, é decapitado, ele reencarna como João Batista, né? Porque isso aqui seria uma reencarnação, sim. Porque se o cara morreu, depois dele nasce como João Batista, é uma reencarnação, gostem os crentes ou não. Aí ele nasce, vive lá como João, batizando, é decapitado por Herodes. Aí o espírito dele vai para o céu, sei lá para onde, e depois o espírito dele aparece como Elias, e não como João Batista. Porque pela lógica, se Jesus falou que João Batista era o Elias, então Pedro era para ter falado assim: mestre, quer que façamos 3 tendas, uma para ti, outra para João Batista e outra para o outro senhor que está ao lado dele? Isso seria coerente, porque Pedro conheceria João Batista, que eles estavam na mesma época, no mesmo lugar, na mesma região, então ele reconheceria João Batista. E a outra pessoa não, ele falaria para esse senhor que não conhecemos, mas que está ao lado dele. Mas não é isso que Pedro diz. Pedro fala que viu Moisés e Elias. E aí, como explicar isso, pessoal? Vocês estão entendendo como o negócio é bem complicado? Fica bem esquisito tudo isso. Então João Batista, como que ele pode ter sido Elias? Mas Jesus fala: se quereis dar crédito, este é o Elias que deveria vir. Sendo que a profecia não existe, pessoal. A profecia é um acréscimo. Jesus, inclusive, o Jesus da Bíblia, como é escrito pelos autores, ele demonstra até uma ignorância com relação às escrituras, porque ele está se baseando num acréscimo, algo que nem é original do livro, alguém deve ter acrescentado lá, um escriba, um copista. Ele ignora que os judeus até hoje esperam um Messias e não Elias, então ele se baseia num acréscimo e fala que João Batista era Elias, mas depois ele vai se encontrar com Elias, não com João Batista. Vocês estão entendendo, pessoal? Por isso que eu queria fazer um vídeo à parte, porque essa parte aqui chega a ser bizarro isso. Como que João Batista ia ser Elias se lá no encontro ele aparece com o corpo de Elias, ou pelo menos com a aparência física de Elias? Ele teria que aparecer com a aparência de João Batista. Ele não nasceu como João Batista? Não viveu? Não era o Elias? Então ele era para aparecer em espírito com a aparência de João Batista, não de Elias. Isso prova que não era. Mostra que Jesus falou aquilo sem conhecimento algum. Primeiro, que ele ignora que a profecia é um acréscimo, que não existe essa profecia. E segundo, ele ignora esse fatorzinho básico aqui, né? Porque não tem como, pessoal, se o próprio Elias iria aparecer de novo para ele, tá? Então fica um negócio, uma passagem bem esquisita, que parece que é só para fazer uma tipologia, só para fazer uma transição, para dar a entender que o período da lei dos profetas tinha acabado e agora começava o período da graça de Jesus. É basicamente isso, pessoal, nada além disso, tá bom? Acho que deu para entender. Então tá aí, galerinha, quem gostou do vídeo já sabe, dê um like por gentileza, se inscreve no canal, ativa aquele sininho, comente também o que você achou, compartilha nos grupos para as pessoas verem, tá bom? Tudo isso vai dar engajamento pro vídeo. Muito obrigado a todos aí que assistiram, quero ver responder esses pepinos aqui. Até a próxima.